atuo já há bastante tempo em muitas partes, em muitas áreas da educação. Então, já trabalhei e continuo trabalhando com o ensino fundamental, tanto lá nos anos iniciais quanto nos anos finais, com o ensino médio e também com o ensino superior. E nesse momento, eu gostaria de compartilhar com você um pouco da minha experiência como docente, sobretudo nos anos finais do ensino fundamental, que também muitos conhecem como Ensino Fundamental 2. Nessa experiência, o que eu gostaria de falar para você é desde o início. O que a gente faz quando nós começamos o período letivo, quando nós chegamos lá naquele ambiente escolar? Geralmente, nós começamos com as reuniões pedagógicas. Então, nos reunimos ali com a equipe diretiva, com a equipe pedagógica, com os demais docentes, com todos aqueles que estão envolvidos nesse trabalho educacional. E ali já são traçadas as primeiras metas, os primeiros objetivos de tudo aquilo que pretende ser trabalhado no decorrer de todo o período letivo, principalmente pensando no primeiro período, que pode ser o primeiro bimestre, primeiro trimestre ou primeiro semestre. E aí, nesse momento, cabe ao professor dar início à elaboração do seu planejamento anual. Mas para que nós possamos pensar nesse planejamento, é importante ter em mente diversos documentos que vão direcionar as nossas ações dentro da sala de aula. Dentre esses documentos, recentemente, um deles que nós precisamos considerar é a Base Nacional Comum Curricular, que é a BNCC. E nessa proposta da BNCC, o que nós precisamos considerar é que dali nós teremos uma ideia de quais serão os conteúdos a serem trabalhados, já que a base ela fornece quais são os conteúdos de diversas áreas que deverão ser abordados em toda a rede nacional de ensino, seja pública ou seja particular, contemplando as diversas áreas, a área de matemática e suas tecnologias, a área de linguagens, de ciências da natureza, de ciências humanas, enfim. Porém, é importante que você tenha em mente que a Base Nacional ela fornece algumas orientações, traz ali algumas competências, habilidades, algumas aprendizagens que precisam ser trabalhadas, que precisam ser consideradas, sim, lá no seu planejamento. Porém, como diz o próprio nome, é uma base. Mas os estados, as secretarias de educação, as escolas, têm autonomia para que possa ter ali a elaboração, para que tenha um currículo a ser seguido, para que possa, além desses conteúdos básicos propostos na BNCC, ter autonomia para trazer também quais serão os conteúdos a serem trabalhados de acordo com a realidade regional, de acordo com a realidade em que está inserida aquela instituição de ensino. Então, quando você for elaborar o seu planejamento, além de considerar a BNCC, é muito importante que você conheça também qual que é o currículo que está sendo adotado aí na sua região. Conheça também o projeto político-pedagógico da escola, o regimento escolar. Tenha em mente a lei de diretrizes e bases, tenha em mente a Constituição, enfim, todos aqueles documentos que eu acredito que você já conheça, que você já estudou aí no decorrer do seu curso. Então, tudo isso é o que vai direcionar tudo aquilo que você vai colocar no seu planejamento. Quais serão as suas estratégias metodológicas, quais serão os conteúdos, quais são os objetivos de aprendizagem, como que vai ser direcionada a sua avaliação. Enfim, então são todos esses critérios que deverão ser levados em conta. E pensando basicamente na questão da BNCC, um desafio que nós temos recentemente é tentarmos trabalhar ainda mais com a questão de desenvolver atividades interdisciplinares. Nesse quesito, na minha prática, o que nós costumamos fazer, eu digo, eu como professor e os demais colegas de profissão, é desenvolvermos algumas atividades pedagógicas que possam ter como um objetivo comum, um determinado objetivo comum, uma determinada situação, onde seja possível trazer a atuação de diversas áreas diferentes, de diversos componentes curriculares, cada um com a sua especificidade. Além disso, existem ainda outros desafios relacionados à questão do intradisciplinar, que seria você trabalhar dentro da sua própria disciplina, porém com diversos conteúdos distintos,
também tendo em vista chegar a um objetivo comum. E ainda, um desafio maior ainda, que é o transdisciplinar, que seria envolver diversos componentes curriculares, diversas disciplinas, porém de uma forma única, em uma unicidade. Ainda falando sobre o planejamento, é importante que você saiba que nós, como docentes, não devemos nos preocupar apenas com o planejamento anual. É necessário que você também planeje todos os dias, todas as suas aulas. Nesse planejamento também é importante que você entre na sala de aula tendo bem claro e deixando bem claro para os alunos quais são os objetivos de aprendizagem daquela aula, o que você espera a partir dela, tendo como objetivo as habilidades e as competências que estão sendo propostas na BNCC, que deixe bem claro como que esses estudantes estarão sendo avaliados. E pensando nessa questão de avaliação, um cuidado que eu sempre procuro ter durante a minha prática é em relação a esse momento de avaliação. Como que ele vai acontecer? Eu evito trabalhar apenas com avaliação no final de um determinado conteúdo ou no final de um determinado período letivo, no final de um bimestre, no final de um trimestre. Ainda que nós tenhamos um sistema com base em uma avaliação somativa, com base na reprova ou na aprovação, com base em uma nota que será atribuída ao desempenho do estudante, é importante que você tenha em mente que a avaliação é muito mais do que isso. A avaliação ela precisa ser contínua e ela precisa ter um caráter formativo. E desde o início do ano, desde o início das aulas, é importante também que você realize uma avaliação diagnóstica, que você tenha um conhecimento de quem é o seu aluno, de quais são as capacidades dele, quais são as suas habilidades, sempre levando em consideração que existem conhecimentos múltiplos, que nós temos alunos diferentes, cada um com suas particularidades, suas singularidades, cada um com um desempenho melhor em uma área ou com um desempenho melhor em outra. Então é importante respeitar tudo isso. E é por esse motivo que a avaliação, o instrumento de avaliação que você vai utilizar na sua prática e o que eu costumo colocar em prática no meu dia a dia, na minha ação pedagógica, em sala de aula, é considerar diversos instrumentos. Então, além da prova escrita, que nós conhecemos muito bem, principalmente da nossa experiência enquanto estudante lá da educação básica, além desse instrumento, é necessário realizar uma avaliação durante todo o momento em que nós estamos na sala de aula, desde a participação dos estudantes em todas as atividades, propor atividades individuais, mas também atividades em grupos, projetos, trabalharmos com seminários. Portanto, dar a oportunidade para que o aluno ele possa manifestar o seu conhecimento de maneiras diferentes, por meio de diferentes modos, de diferentes formas. Além disso, além de tudo isso, além de falarmos sobre avaliação, além de falarmos sobre o planejamento, algo que é muito importante também no dia a dia é manter laços com os nossos alunos. A questão de afetividade ela é importante em todas as etapas do ensino e principalmente nessa etapa do ensino fundamental dos anos finais, já que nós estamos ali trabalhando com o momento ali de transição dos nossos jovens, dos nossos adolescentes, e é importante ter esse vínculo para que o estudante ele compreenda que você, professor, não está na sala de aula apenas para lhe atribuir uma nota, apenas para decidir se ele vai ser aprovado, se ele vai ser reprovado. Você está ali para contribuir de fato com a formação integral desse estudante. E quando eu falo formação integral, eu quero dizer que vai muito além dos conteúdos que você pretende trabalhar na sala de aula e pretende que esse aluno construa o conhecimento a respeito desses conteúdos. É importante que você tenha em mente que você é um agente de formação, que você está ali considerando a formação integral do estudante e você vai agir nesse aspecto, em diversos aspectos da vida desse estudante. Então, o estudante ele passa muito tempo da vida dele dentro da sala de aula. E você precisa ter muito bem isso em mente, precisa considerar também essa questão de aproximação, essa questão de um trabalho colaborativo junto com o seu estudante. Além disso, falando a respeito de trabalho colaborativo, é importante que você saiba que no ambiente escolar nós nunca estamos sozinhos. Nós precisamos considerar que existe toda uma equipe dentro da escola para nos auxiliar a todo momento. A equipe pedagógica, a equipe diretiva, inclusive a própria comunidade.
Afinal, nós precisamos considerar que a escola ela está ali inserida em uma comunidade, faz parte daquela comunidade e com certeza provoca ali algo de bom, a gente espera que provoque algo de bom, melhorias, na comunidade em que está atuando. Então é importante sempre considerar sim qual é o contexto do nosso aluno, por isso que eu tinha mencionado que no momento de elaborar o seu planejamento é importante conhecer o projeto político-pedagógico da escola, conhecer o regimento da escola, porque ali inclusive tem informações a respeito do contexto no qual você está de fato inserido. E geralmente um dos momentos em que nós encontramos, que nós temos mais sistematicamente esse contato com a equipe pedagógica, com a equipe diretiva, são nos conselhos de classe. Nesses momentos de conselho de classe, que nós temos reuniões que são organizadas geralmente no final de cada período letivo, no final de cada bimestre, trimestre ou semestre, é o momento em que nós podemos ter uma visão um pouco mais ampliada a respeito do que tem acontecido na sala de aula e, em particular, com cada um dos estudantes. Então, é o momento que você tem uma visão de um estudante em particular e você compartilha essa visão com os demais docentes e também começa a conhecer outros pontos de vista. É o momento também em que vocês poderão avaliar as estratégias que vocês adotaram naquele período. É o momento que dá para você também refletir um pouco mais a respeito da sua prática, o que dá para fazer para auxiliar aquele estudante na promoção da sua aprendizagem. E é por isso que eu volto a falar da avaliação. É por isso que é tão importante que você realize uma avaliação contínua, uma avaliação que seja muito além da somativa, porque você precisa ter essa visão global, você precisa ter essa visão, esse panorama total do que está acontecendo na sala de aula, para que assim seja possível pensarem nas melhores estratégias possíveis, sempre tendo como foco, tendo como objetivo uma formação integral e de qualidade para o nosso aluno. Bom, então eu trouxe aqui para você um pouquinho do que eu já vivenciei, um pouquinho daquilo que eu passo durante toda a minha rotina como professora, que vale para os anos finais do ensino fundamental, mas que se estende também para outras etapas do ensino básico, e eu espero que eu possa ter contribuído um pouco com a sua formação. Um abraço, obrigada e desejo que você tenha muito sucesso nessa carreira de professor, que com certeza é muito bonita e é um privilégio.